Olá a todos do Núcleo Espírita Chico Xavier. Uma alegria, uma honra estarmos aqui para fazer essas reflexões, sempre iniciando, fazendo pedido para que essa espiritualidade amiga que abençoa todas as casas religiosas possa, uma vez mais, abraçar-nos, para que todos que estejam vendo esse estudo, essa mensagem, possam também ser tocados com a reflexão, com o seu dia a dia, com transformações de hábitos, às vezes bem pequenos, mas que no final de uma encarnação podem fazer a diferença na nossa história. Então, que nós possamos aqui juntos, nessa seara, fazer esse feixe cada vez mais forte, porque estamos juntos na doutrina de amor, nessa doutrina de Jesus. A nossa reflexão hoje se chama Missão Espírita, Ovelhas no Meio de Lobos. E a gente faz aqui um olhar, eu até separei, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que nós possamos ir fazendo alguns olhares, algumas reflexões, onde a gente fala desse tema. Vou botar aqui, apresentar. Prontinho. E aí a primeira coisa que a gente já faz esse olhar é ovelhas no meio de lobos. Sim, a gente está se referindo a uma passagem que está em Mateus, e Jesus chama os apóstolos quando ele os nomeia. E logo depois que ele os nomeia, ele traz ali as suas principais funções. Imagina você no seu trabalho com um cargo. Então, você foi nomeado e agora você vai saber o que você precisa fazer nesse cargo. Jesus traz isso e Mateus, de uma forma muito categórica, muito detalhista, como ele soube fazer, trouxe essa conversa. E aí, eu vou ler aqui, está em Mateus, capítulo 10, começando ali no versículo 1, a gente vai até o versículo 14. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananita, Judas Iscariotes. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurei saber quem nela seja digna, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aí ele termina aqui
com essa reflexão que eu vou colocar aqui no slide para a gente. Então, essa... Deixa eu ver aqui, cadê que não está passando? Ah, passou. E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudente como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, gente, quando a gente traz esse olhar da missão dos espíritas, eu fiz uma reflexão que essa passagem de Jesus, ele estava falando, na verdade, para todos que seguem Jesus. A gente lembrar aqui que quando a gente fala em discípulos, significa aluno, aprendiz, também chamado de neófitos. E são um trazer ali, porque ele fala para os apóstolos, que são esses enviados. Hoje, se nós fizermos uma reflexão, todos nós que estamos estudando esse assunto, essa doutrina de amor, nós somos discípulos. Mas a coisa está ficando cada vez mais forte porque os discípulos, eles, com o aprendizado, eles acabam iniciando também um apostolado. Não estamos nos comparando aos apóstolos, mas estamos dizendo, quando você está numa fila de ônibus e alguém, do nada, começa a falar com você, que está desesperado, que está aflito, que está ansioso, e você consegue passar alguma palavra positiva, de bom ânimo, para aquele ser que ali está, você está levando a doutrina de Jesus, fazendo o que Jesus nos ensinou, fazendo o que Jesus falou para esses 12 apóstolos. A missão dos espíritas é seguir essa missão dos 12. E a gente quer mostrar aqui como ela está atualizada nos nossos dias. É claro que sempre com muitas reflexões e com muito carinho, porque quando a gente estuda essa passagem, ovelhas no meio de lobos, é muito comum a gente pensar, tá, entendi, nós aqui somos ovelhas, e lobos são todos aqueles que estão lá fora. E eles que são os maus, eu sou o bonzinho. Não é bem isso. E aqui a gente vai começar a fazer o nosso questionamento que a doutrina sempre traz para a gente. Todo o ensinamento, toda a palestra, todo o livro que a gente lê, tudo que está ali é para nós. É para o nosso coração, é para os nossos sentimentos. Então, ovelhas no meio de lobos, nós temos ovelhas dentro de nós. Nós temos essa vontade de nos melhorar, de ser disciplinados na doutrina, de passar pela porta estreita, de fazer o bem, de auxiliar. Mas nós também temos os lobos. Aqui é uma questão de escolha. Jesus fala que os envia como ovelhas no meio de lobos, porque sim, ele sabia que tinha muitos lobos externos, mas cada apóstolo também teve que enfrentar o seu próprio lobo para conseguir seguir como ovelha de Cristo. Então, nós mudarmos essa reflexão, fazermos aqui algo mais contundente, que nós estamos seguindo uma doutrina de amor. Então, quando a gente... o que eu quero fazer com esse estudo? Vamos pegar aqui algumas dessas partes que a gente leu para poder refletir. Então, por exemplo, essa aqui, Jesus reuniu seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de... ou imundos, né? A tradução que a gente leu ali foi imundos,
mas em algumas novas versões, a do Haroldo, por exemplo, a gente fala de espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e enfermidade. Aí vamos novamente trazer para nós. A casa espírita, ela é também um hospital. Ela é um lugar de cuidado das nossas energias mais íntimas, para que nós possamos equilibrar os nossos centros de força. Ajuda a gente a purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então, é um lugar para expulsar as doenças, as enfermidades, para limpar o nosso espírito. Agora, aprofundando, lembra que eu falei da fila de ônibus, da pessoa que senta do nosso lado e começa a fazer algum tipo de lamentação, de reclamação, e você traz um bom ânimo? Ali, será que a gente também não está trazendo o nosso magnetismo, a nossa força espiritual, até mesmo fazendo uma oração para aquela pessoa que às vezes está em desespero? E isso ajuda a curar. Então, nós, como espíritas, precisamos ter essa reflexão que essa fala é para a gente. Estamos aqui com uma autoridade sobre os espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar toda doença e enfermidade, com um processo coletivo junto de uma casa espírita, junto com uma reflexão, junto com muita leitura. Às vezes, a gente passa de carro e vê alguma cena bem triste, bem complicada, e você fala assim, poxa, eu não posso ajudar. Às vezes nós podemos trazer ali um pouco de caridade material e ajudar a pessoa. Mas aí tem vezes que você fala, né, nós estamos nesse momento aqui, como vários momentos de crise, então às vezes a gente está sem dinheiro, está assim, não tenho dinheiro para ajudar, infelizmente eu não tenho como ajudar. Opa, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar com uma oração. Eu posso ajudar falando, Jesus, socorre esse irmão que está aflito, que está na rua, que está passando fome, que está passando frio, que não tenha para onde ir, que está nos hospitais, que está no presídio, Jesus. Ajude esses irmãos. Será que a gente ainda tem alguma dúvida que essa prece ela é endereçada para esse irmão com muita força e com muito amor? Então, nós temos sim trabalhos a fazer. Todos nós podemos erguer a nossa força e auxiliar de alguma maneira. Temos que nos comportar de forma mais ativa no nosso planeta. A gente acabou entrando numa situação de reclamação. A gente se lamenta pelas coisas ruins que estão acontecendo. A gente reclama daquelas pessoas que estão fazendo o errado. A gente murmura, mas a gente não faz a nossa parte de renovação, de reflexão. Então é necessário que a gente seja mais ativo também na transformação. Afinal, somos co-criadores desse planeta, de provas e expiações, mas que um dia será um planeta ditoso, será um mundo feliz, mas depende também do nosso trabalho e do nosso esforço no bem. Para chegarmos no mundo de regeneração, primeiro passo, buscarmos a regeneração dentro de nós. E depois, buscarmos a regeneração à nossa volta. É ativo o tempo todo. Não dá para ficar aguardando Jesus fazer a transformação do planeta. Ele conta conosco.
E a gente faz essa reflexão, já essa pergunta: como estamos nessa nossa missão? Como estamos no meio desse barco? E eu gosto muito da passagem, da gente colocar aqui a passagem do barco, porque tem uma situação, duas cenas de Jesus, que tem a ver com sono, com dormir. E eu gosto de que a gente possa pensar. Uma delas, onde Jesus está dormindo no barco e os apóstolos o acordam, aflitos, e falam assim: Jesus, estamos aqui em perigo. Eu vou ler, só para a gente não cometer nenhum tipo de fala equivocada. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se a completa bonança. Vamos parar aqui. Eu quero passar agora para um outro momento. Jesus, já no final da sua vida terrena, do seu apostolado aqui encarnado, ele estava com os apóstolos e ele estava lá no Getsemane e ele pede para os apóstolos: orem comigo. Novamente, eu vou ler para que a gente possa falar exatamente como está nos livros evangélicos. Ele fala para Pedro, João e Tiago: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, e aí, quando ele volta, ele fica angustiado. Os apóstolos estão dormindo. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele foi novamente orar. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo novamente. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha só, gente. Reparem o seguinte. Duas situações com dormir. Na primeira, Jesus está dormindo. E eu gosto de brincar dizendo, gente, Jesus é o guia e modelo, o governador do planeta que estava encarnado aqui. Se ele estava dormindo, tá tranquilo. Mas os apóstolos, quando viram a tempestade, se desesperaram. Quantas vezes, quando vem uma tempestade, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro, a gente se desespera. E é dramático. Não sei se vocês repararam, mas como eles foram dramáticos com Jesus, e por isso que eu falo que eu adoro os apóstolos, porque é gente como a gente. Mestre, não te importas que morramos? Tem como ser mais dramático do que isso? E Jesus acalma. Mas Jesus fala para eles: falta fé em vocês. O que vai acontecer com vocês quando eu me for? Esse era o momento que estava mais tranquilo, era um problema, sim, mas Jesus fala para eles: se vocês tivessem fé, vocês podiam estar fazendo isso, acalmando as tempestades. Mas quando a gente precisa estar em vigilância, quando Jesus nos clama para termos mais vigilância, muitas vezes nós estamos dormindo, como os apóstolos. A gente se esquece de ser vigilante quando a gente vai conversar com aquela pessoa que é difícil, que a gente normalmente se estressa e perde o autocontrole, e você sabe que vai encontrar aquela pessoa, mas você não se prepara antes. Isso é dormir no ponto. É quando a gente se permite sair sair de nós por desespero, por raiva, por ira, e acaba fazendo bobagens.
É como se o nosso lado de controle, de vigilância, a nossa ovelha, estivesse dormindo. Mas fomos nós que deixamos ela dormir. E os lobos assumiram. Então, saber como está a nossa missão é saber, estamos sendo vigilantes na hora que precisamos ser? Estamos sendo prudentes na hora que precisamos ser? Ou estamos nos desesperando na hora que é mais uma prova necessária para a nossa evolução? E ele traz para a gente: vão e proclamais, está próximo o reino dos céus. Cada vez mais, se a gente parar e analisar com as outras crenças religiosas, todos estão juntos nesse paralelo de visão de um mundo melhor, o reino dos céus. E o reino dos céus, ele está no meio de nós. Ele está na nossa transformação. E a gente, às vezes, pensa que precisa fazer uma pós-graduação em Reino dos Céus, mestrado, doutorado em Reino dos Céus, para conseguir alcançar. Mas não. Jesus já tinha falado para a gente, desde lá de trás, o que precisava. Jesus estava indo para Galiléia, da Galiléia para Jerusalém, perdão, e tinha alguns sacerdotes parados, viram Jesus chegando, e aí um deles se aproximou. O nome desse sacerdote é Hanã. E ele pergunta para Jesus: o que fazes na cidade? Jesus responde: passo na cidade para fazer a fundação do reino de Deus. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Aí Hanã olha e pergunta assim: tá, mas com quem você contas? Tem algum príncipe ilustre? E Jesus olha para os companheiros que já estão o seguindo e olha para a população que está ali, muitos pobres, muitos pescadores, muitos que estão ainda no seu processo de caminhar na vida, e responde: meus companheiros hão de vir de todos os lugares. Hanã gargalha e diz que os tolos estão em todas as partes do mundo. Continua. Quando ele vê que Jesus está falando que vai construir um reino com aquelas pessoas, ele quer tentar humilhar Jesus. E ele pergunta, então, já viu estátua de lama se sustentar? Olha que profundidade dessa pergunta de Hanã. Ele fala assim: essas pessoas são lama. Já viu estátua de lama? Porque o máximo que eles vão conseguir construir não é um reino, é alguma coisa com lama. Já viu estátua de lama se sustentar? E a resposta de Jesus, gente, a resposta de Jesus responde à física quântica dos nossos dias de hoje. Mas Jesus não podia falar em física quântica há 2000 anos atrás. Então ele dá uma resposta que impressiona Hanã, mas hoje a gente consegue observar a gravidade e profundidade que Jesus nos traz. Olha isso. Com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e formoso que o do sentimento, e não tem cinzel melhor que o da boa vontade. Quando Jesus fala de uma energia serena, na verdade Jesus está falando em ondas, partículas, em vibrações, porque seria possível realmente até mesmo transformar a lama em mármore se você souber fazer a verdadeira mutação da matéria. Mas ele coloca aqui os pontos de mutação da matéria que ele está colocando, essa transformação, o ponto de mutação, o ponto de convergência, a nossa visão de ser uma pessoa melhor tem dois grandes pontos. E ele compara com uma estátua de mármore, ele fala aqui sobre o cinzel,
e o mármore, mas ele dá nomes: o sentimento e a boa vontade. Será que eu ainda estou evitando tarefas na casa espírita porque eu acho que eu tenho que ter pós-graduação disso, daquilo outro, eu ainda tenho que estar mais perto do reino dos céus? Cuidado. Jesus nos falou que existem esses dois grandes pontos importantes: a boa vontade e o sentimento puro. Claro que tem muitas tarefas que precisam de conhecimentos específicos, mas essa é a grande base. E é aí onde nós precisamos nos voltar mais para ajudar mais pessoas, porque senão a gente fica dando desculpas. Eu ainda não posso ajudar. Olha, quando eu ganhar na loteria, aí eu posso ajudar os pobres. Não faça isso. Tem boa vontade? Tem sentimento? Ergue a mão e trabalhe, e opere. Porque o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E sempre lembrando dessa passagem que é de graça recebeste e de graça dai. Aqui, gente, eu gosto de trazer essa reflexão porque a gente já pensa no dinheiro. Eu entendo, Luiz, não posso cobrar para aplicar passe. Eu não posso cobrar para poder ajudar alguém. Eu acredito que essa parte está mais tranquila no nosso movimento espírita. Mas ainda tem algumas cobranças que nós precisamos aqui refletir. Então, a gente não pode buscar recompensas como elogios, aquela massagem no ego. Eu faço para receber a massagem no ego. Gente, eu não estou aqui falando que você não pode elogiar a pessoa. Ela que vai ter que cuidar do sentimento. Mas, às vezes, eu faço um movimento porque eu quero ser elogiado. Eu quero ser paparicado na casa espírita. Eu quero que as pessoas me achem o último biscoitinho do pacote. E nós aqui somos apenas trabalhadores, tarefeiros, como todos os outros. Estamos juntos nesse trabalho de amor. E não é pelo nosso orgulho, é sempre para Jesus. O trabalho sempre tem que ser esse, para Ele. Se não for, tem alguma coisa errada. Aquele também da gente querer holofote, de nos sentir importante, acima de pessoas, buscar também algum tipo de troca. Ué, como assim? Você não vai me ajudar? Poxa, mas olha, eu faço oração para sua família toda semana e você não tem como me ajudar? Pronto. Quebramos essa máxima de graça recebeste porque eu estou pedindo alguma coisa. Eu estou fazendo trocas, escambo, emocional, chantagem. Nada disso. Vai com coração puro, vai de coração aberto. E às vezes, a gente com o nosso coração aberto, a gente recebe ingratidão. O que fazer com a ingratidão? Quando você tenta ajudar uma pessoa de coração puro, mas ninguém vos recebe. Nem escutam as vossas palavras. O que ele coloca? Sai da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. É interessante a gente fazer esse olhar de o que seria esse sacudir o pó. E no livro Pão Nosso, tem uma lição que é sacudir o pó. E um dos pontos principais, que pó é esse que ele está falando nessa passagem? Principalmente o da mágoa, o do remorso. Nossa, nem para parar para me ouvir não era momento. Vamos lembrar de uma outra passagem que Jesus nos fala, aonde o semeador vai jogando as sementes. E algumas sementes caem no cacto
caem no chão desértico, caem no meio das plantas que acabam sendo sufocadas, mas tem uma semente que cai em terra boa e essa cresce. A gente poderia ficar pensando se esse jardineiro ele fica reclamando das outras sementes. Nossa, mas nem para ficar bom esse solo aqui. Não. Entender que tudo tem o seu momento, que aquele que ainda não está pronto, um dia vai estar. E às vezes, nós que já estamos felizes na doutrina espírita, achamos que até uma forma de caridade a gente forçar uma outra pessoa a entrar na doutrina espírita. Não faça isso. Todos têm o seu momento. E se não for nessa encarnação, teremos outras chances, teremos outras possibilidades. Em algum momento, em algum lugar, em algum mundo, mas teremos, porque Deus é bom e justo o tempo todo. Não abandona nenhuma das ovelhas, mas entende que tem ovelhas que ainda não estão prontas para ir junto com Ele. E tá tudo bem. E nós precisamos fazer isso. Respira fundo e sacode o pó e continua a caminhada, continua a empreitada. E ele traz, então, essa, esse olhar, essa reflexão. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que é tão importante? Se a gente parar para pensar, na época dos apóstolos, muitos deles foram, na sua trajetória, ainda com Jesus vivo, foram humilhados. Depois que Jesus partiu, os apóstolos tiveram os fins mais parecidos com o do Mestre. Alguns foram mortos com espada, outros foram mortos com uma flecha, Pedro foi crucificado. Então, assim, nós tivemos vários desses que também passaram pelos seus momentos de dificuldade. Mas reparem, fomos e somos ovelhas no meio de lobos. É importante, porém, a prudência. Não é para fazer de qualquer forma. Quer ver uma passagem que a gente precisa refletir? Amar os seus inimigos. Ah, então tá. Aquela pessoa ali está tentando me assaltar, eu vou abrir a minha casa para ela, vou dar um café para ela. Né? Não é isso. Ser prudente traz aí um ponto de cuidado, de atenção, de vigilância. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer que você é uma ovelha no meio de lobos e que a gente deve buscar o bem, o ajudar. É encontrar o equilíbrio dessa equação. Eu vou ajudar, mas eu vou me preservar. Eu também vou cuidar de mim. Eu também vou cuidar da minha caminhada, do meu entorno. Aqui me vem aqui uma reflexão. Às vezes, a gente se volta muito para ajudar o outro. Vamos para a casa espírita, aplicamos passe, participamos de reunião mediúnica, temos o momento da sopa. Ai, que maravilha, estou ajudando o outro. Mas eu não acho um momento para fazer um check-up, para cuidar da minha saúde, para fazer os exames para ver se eu estou bem, se está tudo direito. Cadê a prudência? Cadê o meu autocuidado? Cadê a minha vigilância? Então, sede prudente, como as serpentes.
e simples como as pombas. Jesus nos convidou o tempo todo para aumentarmos a nossa pureza do coração, entendendo que o mundo muitas vezes nos leva para um ambiente de paixões, de ódio, de orgulho, de avareza. E dessa forma, a gente tem uma chance de se contaminar. Mas a grande questão é estar no mundo sem ser do mundo. É conseguir fazer essa profundidade de passar pelos ambientes, por mais tentações que possam vir, mas você se lembrar, eu sou ovelha no meio de lobos. E eu tenho lobos dentro de mim. E eu preciso cuidar das minhas ovelhas. Eu preciso doutrinar os meus lobos. Eu preciso purificar essas minhas más tendências. Eu preciso manter a minha prudência, mas sem me proibir de fazer as coisas. Porque a prudência em excesso vai me fazer me distanciar do mundo. E a lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos diz: a reclusão não é uma proteção para você não se contaminar. É uma forma de covardia, é uma forma de fuga do mundo que nós estamos, do mundo que nós vivemos. Então, meus amigos, minhas amigas, qual é a nossa missão? Qual é a missão dos espíritas? Questão 627 do Livro dos Espíritos, perdão. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vamos saber qual foi a resposta? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Temos então uma missão? Ajudar as pessoas a olhar essa doutrina que nos é ensinada há mais de 2000 anos e que agora nós estamos no momento para ajudar pessoas a explicando, a entender, a fazer um lado mais de compreensão, de aplicação, para não ficar apenas no campo das ideias. Chega da gente falar bonito, apenas a passagem, amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o nosso próximo? E será que essa frase só está saindo da minha boca? Ou eu estou tentando, de coração, com todo o meu amor, com toda a minha força, com todo o meu espírito, amar a Deus e amar ao próximo?
que nós aqui possamos cada vez mais estar unidos nessa visão, nessa doutrina, nessa ligação de pegar a missão dos 12, trazer para os 500 e hoje, 2000 anos depois, falar: ela também me pertence. Eu também sou um discípulo e eu estou aqui, Jesus, para ajudar nas forças que eu tiver, na maneira que eu puder. Um bom dia para todos nós, que assim seja, graças a Deus.